Olá, muito bom dia! Está no ar o Revista CPT, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão pelos nossos canais facebook.com/radiodaielb, youtube.com/radiocpt. E a gente quer trazer um conteúdo muito especial para você que está nos acompanhando. Vamos falar sobre o tema Coragem em Tempos de Aflição, com o pastor Edgar Lemke, que é revisor da revista Servas ao Senhor. Afinal de contas, esse é um dos conteúdos aí dessa edição, né, trimestral da revista Servas ao Senhor. Quem está acompanhando aí a nossa live pode estar vendo aqui em minhas mãos, né? E também lembrando que você pode fazer a sua assinatura, acessando lá a editoraconcordia.com.br. Você pode também estar assinando tanto o Mensageiro Luterano quanto a revista Servas ao Senhor e ficar por dentro aí desse conteúdo que é produzido em parceria com a Editora Concórdia e a Liga de Servas Luteranas do Brasil. Afinal de contas, esse tema bem oportuno que a gente vai falar, coragem em tempos de aflição, onde saímos recentemente aí do período eleitoral, terminamos o período eleitoral aqui no Brasil, também causou bastante angústia, tensão, polarização, e por que não falar sobre isso, né? Como termos coragem nesses momentos que a gente vai vivendo aí neste mundo aqui na Terra. E a gente também desafia você a participar aí com a gente, comentar nos nossos canais, no Face e no nosso canal no YouTube, e também pelo CPT Zap no 5133322111. O que te encoraja a seguir lutando, remando contra a maré e distribuindo amor e alegria quando às vezes você está se sentindo quebrado por dentro? Fica esse desafio aí que a gente vai estar trazendo aqui com o nosso entrevistado de hoje, pastor Edgar Lemke. Antes de fazer a saudação com o nosso convidado, vamos lembrar então os nossos apoiadores. A gente comentou aí da Editora Concórdia, onde você pode estar conferindo aí diversos produtos e lançamentos na loja virtual editoraconcordia.com.br. A editora que também publica aí a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o Mensageiro Luterano, onde a gente convida você a acompanhar os destaques da edição desse mês de novembro. No Mensageiro Luterano de novembro, Ação de Graças é o tema central. Mas qual é o endereço da nossa gratidão? A coluna Direito Religioso esclarece as diferenças entre liberdade de crença e liberdade religiosa. Em outro artigo, luteranos repartem vivências e experiências sobre o Dia da Consciência Negra. O editor do Castelo Forte, pastor Roni Marquardt, compartilha um pouco da história deste devocionário. Além disso, a partir desta edição, confira a página do Conselho Diretor e fique por dentro das decisões e ações administrativas na Igreja. Artigos, reflexões e notícias você encontra na revista oficial da IELB. Legal, se você é assinante, então já deve estar recebendo em sua casa. Se você não é assinante, fica a dica. Acesse editoraconcordia.com.br e assine e dê também de presente a assinatura para alguém especial. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à Igreja. E a Hora Luterana que volta mais uma vez com a sua campanha de Natal. Afinal de contas, a campanha Capelania com Jesus de Natal da Hora Luterana continua. Esse é o período que o projeto faz a maior distribuição de material evangelístico da Hora Luterana. E neste Natal, a sua oferta pode contribuir para que mais de 10 mil famílias venham a conhecer, nestes tempos difíceis, que o Príncipe da Paz nasceu. E é muito fácil você conhecer e participar desse projeto. É só acessar oraluterana.org.br/projeto/capelania. Muito bem, vamos então fazer a saudação com o nosso convidado que está aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, pastor Edgar Lemke, mais uma vez, bem-vindo à Rádio CPT, bom dia. Bom dia, eu agradeço muito o convite, né? Eu confesso que deve ter coragem de ter me convidado, né, para falar sobre esse tema, coragem em tempos de aflição. Saudação muito especial aí a todos que nos acompanham, né? Espero que o nosso bate-papo seja uma coisa agradável, boa e também útil, né, para as nossas aflições nesses tempos mais complicados. Com certeza, e é muito oportuno, a gente precisa sempre disso, né, pastora? Volta e meia a gente traz assuntos aqui, a gente vai falando sobre assuntos, digamos, repetitivos, mas é sempre importante, assim como todo dia a gente tem que lembrar de orar, louvar a Deus, pedir, a gente lembra muito da oração em pedidos, né, mas a gratidão, agradecer por cada dia, e eu acho que isso ajuda, né, é o alimento, é o combustível para nos dar coragem, para enfrentar as tribulações, é também nos alimentar da palavra de Deus, né? Sem dúvida, né? Nós precisamos disso constantemente, né?
E esse texto bíblico, né, no mundo vocês passam por aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo, Jesus disse num momento muito, muito oportuno para os discípulos, né? Foi assim, talvez o sermão que João, o evangelista, colocou, né, não resumidamente, né, do conteúdo das pregações de Jesus. Nos outros evangelhos, eles contam muito as obras de Jesus, os seus feitos, aquilo que ele realizou e como que ele ensinou, né? João, pelo contrário, fala dos sermões que Jesus colocou, né? E esse texto é muito oportuno por causa disso, né? No momento em que os discípulos vão ficar abandonados, vão estar aflitos, vão estar desprotegidos, né? Pelo menos essa sensação. Aí Jesus diz, né? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, que a gente tenha coragem nesse nosso bate-papo aí também. Com certeza. Falando em coragem, né, que é o tema de hoje, eu queria começar o nosso bate-papo falando o que lhe encorajou a escrever sobre esse tema. Bom, aí, né, a escolha desse texto está numa coincidência que é muito particular para mim, né? Eu perdi a esposa não faz muito tempo, né? E ela aniversariava no dia 22 de maio. Então, como eu tinha pregação, né, para esse dia, em nossa congregação lá, é o evangelho do dia. E eu preparei, então, a mensagem, né, justamente para o culto, né, nesse momento. E aí me chamou muita atenção, vamos dizer assim, das situações particulares da vida, com o momento em que a gente vive. Eu achei que essa palavrinha de Jesus, coragem, eu venci o mundo, seria uma coisa assim muito importante, né, para a vida congregacional, né? Então foi uma mensagem que eu tentei aplicar para mim mesmo, para a congregação. Posteriormente, como eu sou conselheiro da revista, eu fiz um resumo dessa mensagem na devoção da reunião, e me convidaram para fazer uma adaptação e um texto, né? Então eu trabalhei um pouquinho o texto nesse sentido. Que bacana. O pastor Edgar acabou de dar um testemunho do que a gente sempre fala, um exemplo do que a gente sempre fala, né? Que o sermão o pastor faz primeiro para ele, né? E aí depois passa para as pessoas. E como é legal isso, a gente expor, e a gente vai trazer isso aqui no conteúdo de hoje, né? Falando sobre coragem em tempo de aflição. Essas experiências de vida, né, pastor? Que a gente traz para a nossa vida e possa estar dando testemunho e compartilhando com outras pessoas. Depois, mais adiante, a gente vai trazer também exemplos bíblicos, né, que a gente pode trazer também para a nossa vida, para nos ajudar a dar ânimo e inspiração, porque volta e meia, né, e a gente vai falar sobre isso, sobre o mundo terreno, né, que a gente vive. Quantos exemplos a gente pega, inspirações, a gente vê, se espelha, né, em pessoas, em atitudes, né, para as nossas vidas, que vai ajudar também a ser um combustível aí para nos dar coragem para enfrentar situações, né? Mas antes da gente aprofundar mais essa questão, eu queria falar também sobre a escolha do autor do livro, né? Da base bíblica, né? Porque o senhor traz o apóstolo João como base, né? Para contextualizar aí para nós a questão da vivência do mundo, né? Por que o senhor escolheu João? Bom, na verdade foi o João que me escolheu, né? Porque é um texto que estava indicado para aquele domingo, né? Agora, o evangelista João, né? Ele é diferente dos outros 13 evangelistas, né? Os tais de sinóticos, né? Porque escreve tendo, assim, a mesma visão, o mesmo ponto de vista. João é outro, ele começa o evangelho, né? Lá na eternidade, liga, né? Com Gênesis, né? E por isso o palco do apóstolo é o mundo. E por ser o mundo, o palco, né? É muito interessante quantas vezes aparece no Evangelho a expressão cosmos, né? Mundo, e com significados diferentes. Eu até fiz umas anotações, né? Por exemplo, em 1:29, né? O termo mundo quer dizer assim, humanidade em geral. É quando João fala do outro João, do João Batista, e diz assim, ó, apontando para Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, humanidade em geral. Um pouquinho adiante tem a outra referência, né, em que o sentido da palavra mundo é o planeta no qual a gente vive, né? Aí está escrito assim, Jesus falando da sua missão, vim do Pai e entro no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Um pouquinho, num outro momento, em João 17:5, aí o sentido é o universo em geral. Por exemplo, assim, agora, ó Pai, glorifica-me segundo contigo mesmo, com a glória que eu tive de ti antes que houvesse mundo.
E a palavrinha mais legal é João 3,16, né? Então o mundo é cada um de nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja só, para a gente falar um pouquinho, vai ter que restringir, né? Um dos mundos, ou alguns dos mundos que a gente pode falar. É verdade, mas é interessante fazer essa relação, né? Porque aí eu me lembrei daquele hino também, né? Estamos no mundo, mas dele não somos, né? E eu acho que essa questão também, né? Pra gente entender, pastor, até acho que a gente pode começar por aí, né? Pra gente entender a nossa relação como cristão, no mundo cristão, mas estar inserido nesse mundo terreno também, né? E também o quanto interfere, influencia nessa vivência toda a questão do nosso mundo interior. Porque são esses 3 mundos, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, mostrar assim as peculiaridades de cada um, né, conceituar e no que ele se relaciona, esses 3 mundos que o senhor aborda aí, né, baseado em João. Ah, tá. Bom, teria um monte de outros mundos aí, né, por exemplo, o nosso mundo virtual, sei lá, mas por isso eu fiz uma distinção assim, de três tipos de mundo, exatamente esse, né? O primeiro dele, no qual nós vivemos, esse contexto do dia a dia, né? O mundo que está cada vez menor, né? Como eu tenho uma certa quilometragem já rodada, né? Nesses últimos 50 anos, a gente não conhece a história do mundo. O meu pai faleceu faz uns 36 anos, eu não conseguia nem imaginar o que ele viria, de como o mundo ficou pequeno, especialmente do ponto de vista da comunicação, né? Então esse é um problemão, né? Isso traz muita aflição, né? Porque a gente não tem tempo e nem espaço, né, para conseguir filtrar o que está acontecendo. A gente acompanha a guerra lá na Ucrânia, às vezes de forma mais próxima do que os próprios ucranianos lá na terra onde vivem, né? Então isso traz, né, aflição de tudo que é lugar. Então por isso a palavra, esse nosso mundo no qual vivemos, né, é aquilo, né? No mundo vocês passam por aflição. O pecado, enfim, está marcado em todas as situações, né? E as informações estão aí, né? Chegam por vários meios. É verdade. Eu pensei justamente nisso, né? Nessa questão quando a gente fala do mundo terreno e a gente vive hoje, o senhor trouxe a questão do mundo virtual, né? Que eu acho que está muito presente na nossa vida. A gente costuma dizer que a gente é bombardeado de informações por tudo quanto é lado, né? Há hoje um excesso de informação. Mas esses dias eu parei para pensar, assim, eu acho que na verdade é um excesso de desinformação, né? Porque são tantas informações, a gente, né, convive com tanta informação que chega para nós, mas o que de fato é verdade e o que é fake news, né? Também a gente está numa era em que a gente fala tanto das fake news, porque de certa forma, claro que a gente sabe, eu como jornalista, né, da área de comunicação, a gente sabe que a gente vai construir uma notícia, a gente precisa ouvir os 2, 3 lados que existem, todos os lados, né, para não ser, para ser imparcial. Mas cada um acaba tendo a sua verdade, né? Então, acho que essa também é uma questão que a gente deve pensar bastante, nessa questão do mundo virtual e do mundo terreno, como que a gente está lidando com essas informações, com esse excesso de informação ou desinformação que acabam chegando na gente, né? Bom, aí a gente precisa sempre ver, assim, pelo menos alguma questão assim, bem criteriosa, né? Exatamente esse mundo no qual vivemos, ele é marcado, né, por desinformações. Então, embora o mundo seja pequeno, vem imagens, a gente há um tempo atrás acreditava nas imagens, né? Mas hoje tu não acredita mais. E com essas questões próprias, né? Então, às vezes, né, é só a imagem de uma pessoa que está falando lá, né? Nem é mais a pessoa, né? Porque e o imediatismo tudo, também, eu acho, né, pastor? Porque hoje em dia também a gente acompanha muito isso agora, né, com a questão da política, das eleições, né, dos candidatos e tudo mais. Tu vê, assim, a facilidade que tu tem, né, porque tá tudo ali em tempo real, tu fala uma coisa, né, isso aí, na verdade, não só questão política, né, a gente vê celebridades, enfim, a gente vê muitas pessoas, vai lá, faz, até jornalistas escrevendo notícias, né, publicou, daqui a pouco, não, mas não foi isso que eu quis dizer, aí já vai lá errar, né, então acho que isso também é a questão a palavra também tem o seu valor, tem o seu poder, né, e a gente, acho que às vezes falta a gente pensar um pouquinho, né, antes da gente falar e agir, né. Bom, uma das coisas, assim, eu acho que bem simples, né, a gente sempre dá uma conferida, né,
no que compartilhar, né? Pelo menos dar uma olhadinha bem própria. Né? Tem vezes, né, que são os fakes tão evidentes, né, que é fácil de perceber que não acrescenta nada, né? E, por outro lado, também precisa sempre ter o critério, algumas formas de pesquisa, né, para verificar no que dá para acreditar, né? De alguma maneira, as grandes mídias, por mais que sejam criticadas, ainda são as mais verossímeis, né? Porque elas não vão sobreviver muito tempo se não lidassem pelo conteúdo da verdade. Então, é bom a gente seguir as grandes mídias, né? Sejam aquelas que são voltadas a uma questão política ou a outra, né? Isso tu consegue tirar alguma coisa, embora todas as mídias sejam assim, formadoras de opinião, né? Mas a gente não precisa deixar mudar a nossa opinião, mas a gente vê o que tem que dar para retirar. E o respeito, né? Acho que o respeito, né? A gente volta e meia fala isso também, sobre a questão do respeito e da tolerância serem... Acho que também, aí a gente entra na questão do mundo cristão, né? Eu acho que isso é o papel do cristão também, né? E aí o senhor comentou sobre buscar a verdade, eu me lembrei, claro, entrando na questão do mundo cristão, é a Bíblia, né? É onde a gente vai buscar também toda a orientação, inclusive para a vida prática cristã, né? Eu posso voltar um pouquinho, né? Claro. Eu tinha falado também do nosso mundo, o mundo, como é que interior. Interior, né? Que é um universo, né? Ali a coisa é complicada, né? Porque algumas vezes os nossos sonhos, né, se tornam pior do que a realidade, né? E cada um de nós lida no seu interior com um universo, né? Que muitas vezes, né, tranca a nossa existência. Então esse mundo interior atrapalha também e nos traz muita aflição. Então a gente precisa, né, de fato, ouvir alguém e outras vezes precisa expressar aquilo que se passa lá no mundo. E sem dúvida nenhuma, né, muitas vezes na vida pastoral, uma confissão sincera, o anúncio de um perdão, né, vai mexer exatamente naquilo ali que é o nosso mundo mais secreto, mais interior e que o mais nos incomoda, né? Então aí um universo imenso em que daria para conversar bastante, mas eu só fiz mas eu acho que é interessante porque hoje também, depois da pandemia, né, a gente sabe aí do aumento das pessoas com transtornos, né, com a saúde mental afetada, né? Então acho que isso é importante também porque influencia, eu acho que o equilíbrio entre corpo e mente, né, tem que estar bem colocado também para te poder estar vivendo, compartilhando e testemunhando também a sua fé, né, pastor? E ajuda a aflição. Você falou aí sobre a questão do arrependimento, do perdão e do arrependimento. A gente sabe, assim, quando a gente não está bem fisicamente ou psicologicamente, né, a angústia, tantas coisas ruins que vão consumindo a gente, a própria aflição, né? Então, tu tendo isso, por exemplo, e eu acho que como cristãos, né, acho que isso é super importante, o dar e receber o perdão, ele auxilia muito nesse aspecto também, né? Sem dúvida nenhuma. E aí entra a importância da igreja, né? Porque há um tempo atrás havia, assim, placas de igreja anunciando, pare de sofrer, né? Assim por diante. Bom, Jesus diz, no mundo vocês vão sofrer, né? Essa questão do pecado, essa luta interior está sempre ali, né? Então eu preciso sempre de novo ouvir da parte de Deus o seu perdão. Veja, né, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos assim, nenhuma condenação há para quem está com Cristo Jesus. Olha, essa palavrinha, nenhuma condenação há, isso muda o nosso mundo interior. Por isso, um pouquinho antes ele diz assim, em Cristo nós temos paz com Deus, né? Então, sempre esse mundo interior, né, tem a ver com a confiança em Deus e a certeza, a garantia de que Ele nos perdoa. É claro que, como é que eu vou dizer assim, os conflitos estão aí, né? A gente falou das redes sociais, né? Ali não tem problema nenhum, né? Porque a turma só coloca e compartilha as coisas boas, né, de sua vida, né? Coisas mais doídas, mais sofridas, isso vão ficando para o mundo interior. Então, esse é o ponto, né? É verdade, esse é um cuidado também, que a gente já em outras oportunidades abordou aí, né? A selfie perfeita, né? A vida, o comercial de margarina, na verdade não existe, né? E todo mundo passa por alguma, né? Por alguma aflição, né? Não existe aí perfeição só no céu, né, pastor? E aí, falando de perfeição só no céu, me lembrei também, recentemente em outubro, a gente teve o Congresso Mirim do DIGRA, né? Vários distritos tiveram seus congressos Mirim, e o nosso, do distrito do Vale do Rio Gravataí, a gente trabalhou a questão da criação e recriação, né? E aí, em vez das oficinas, a gente fez estações, eram 7 dias, eram
8 estações, né? Eram 7 dias e o 8º que seria a recriação, que é Jesus, né? Vindo ao mundo para trazer a salvação para nós, vida e salvação, né? E nós ficamos responsáveis, a minha congregação, a São Lucas, a Harmonia, ficou responsável, junto com a Paz, de Estância Velha, lá em Canoas, ficou responsável pelo 7º dia, que era o dia do descanso. A gente disse, barbada, né? Vamos botar uma rede lá para as crianças descansarem. E aí nós ficamos pensando, né, no nome da estação, o que a gente ia fazer, e aí a gente fez um culto, né, 7º dia, Deus descansou, mas é o dia da gente ir para a igreja, lembrar, né, de toda a criação de Deus. E aí o nome da estação, qual é o nome que nós vamos colocar, né, a gente tinha que colocar um nome atrativo para as crianças. E aí foi sugerido um pedacinho do céu. Né? Porque fazer essa relação do tipo, estar na igreja, estar no culto, estar em comunhão com Deus, é uma prévia do que nós vamos ter lá no céu, né? Então, acho que isso é interessante a gente trazer para a nossa vida essa lembrança, né? De que, por mais que tenhamos aflições, como Jesus falou e tudo mais, nós vivermos essa vida e darmos nosso testemunho é um pouco do que a gente vai estar vivenciando lá. Seria isso, pastor? Pois sim. Eu vou voltar um pouquinho assim nesse nosso mundo, o mundo cristão, né? Na verdade, aí nós entramos naquele tema, né? Em que Jesus diz: no mundo vocês passam por aflição. Então, especialmente o texto bíblico, eu falei do mundo em geral, no qual nós vivemos, do mundo interior, né? Mas o ponto-chave é o mundo cristão, né? Aí a gente precisa contextualizar esse João 16, né? Aquele discurso final que ele dá aos seus discípulos um pouco antes de ser traído, né? Então os discípulos vão ficar abandonados, vão ficar aflitos, né? Vão começar a duvidar dos 3 anos de teologia, né, que eles tinham com Jesus, né? Porque agora a coisa se modificou, eles não conseguiam entender esse fato, né? E de alguma maneira Jesus então antecipou, né, para eles, né, uma coisa complicada, que eles iriam vivenciar logo, né? Mas ele vai lá adiante, né? Ele diz assim: eu venci o mundo. Ele diz isso antes, né, de ser pregado na cruz, com tamanha certeza. E isso faz a gente, então, olhar para esse aspecto que tu disseste, né? A gente sempre olha lá na frente, né? O cristão é um sujeito viciado em esperança. Às vezes eu vi num livrinho, né? Sou viciado em esperança, né? No livrinho A Psiquiatria de Deus, né? E eu gostei muito da frase, né? Se tem uma coisa que a gente tem que, né, se viciar cada vez mais é na esperança. E a esperança, né, se vicia com a promessa, né? O apóstolo Paulo diz assim, né, que é para a gente ser perseverante na tribulação, é um sinônimo para aflição, né? Você perseverando na tribulação, você adquire experiência. E adquirindo experiência, né, você tem esperança. Porque, como eu sempre digo, né, é um aprendizado também, né, porque a gente vai aprender mais, não sei se mais, mas enfim, a gente também aprende com as dificuldades, né, pastor? Porque se tudo for muito fácil, né, aí também não sei se tem tanto aprendizado assim. E meio, a gente tem que tirar as coisas boas também dos momentos difíceis, né? Bom, sempre tem algo, né, que a gente não sabe, né, a respeito de como Deus permite, né, as coisas acontecerem na nossa vida, né, até porque os caminhos dele são diferentes dos nossos, né. Mas muitas vezes Deus tem que achar um jeito, né, de mexer conosco, né, porque a gente tem uma tendência de achar ídolos, né, e substituir aquilo que deveria estar no nosso coração por esses ídolos. Então, umas coisas, às vezes a angústia, às vezes o próprio medo, se torna o nosso Deus, porque a gente vive, né, dominado por ele, né? Então a gente tem que voltar lá no aspecto do primeiro mandamento, né? Nele amar a Deus, confiar nele acima de todas as coisas. E aí o Lutero nos disse, né? A gente espera, né, naquele que nos criou, naquele que nos redime, naquele que nos santifica, né? Todas as coisas. Por isso o nome de Deus em alemão é Gott, né? E no inglês, né, é God. Também. Né? De onde a gente espera tudo de bom, né? A gente falou aí o exemplo do Congresso Mirim, que foi falar da criação, né? Também isso aí, que Deus viu que tudo era muito bom, né? E realmente, né? Uma vez agora o senhor falando, eu me lembrei, teve uma certa ocasião, um pastor também me falou isso, né?
que em meio a essas dificuldades, às vezes eu comentei, né, sobre quando está tudo muito bem, muito bom, às vezes a gente se afasta de Deus, né? A gente acaba esquecendo. Comentei no início do programa sobre oração, às vezes a gente lembra mais de pedir do que agradecer, né? E às vezes as coisas, as dificuldades vêm para mostrar assim, tipo, vem cá, né? Eu tô aqui, não esquece de mim, né? Deus meio que cuidando da gente como um pai cuida de um filho, porque também é assim, né? Quando a criança vai lá fazer uma coisinha errada, o pai, não, vem cá, não é, né? Não faz isso que tu vai te machucar, né? Então, acho que não sei se a palavra certa seria repreensão, mas esse cuidado, né? Esse cuidado, esse amor que ele vai dar também com os limites, também com o não. A gente sabe, né, das três funções da oração, né, que Deus também pode dizer sim, não, espera. Então, acho que tudo isso às vezes falta a nossa real compreensão do significado disso. Como o senhor disse, né, nem sempre a vontade de Deus, os propósitos de Deus é o mesmo que nós temos para a nossa vida, né, porque, na verdade, Ele que comanda e governa, né. Sem dúvida. Agora tem, né, por exemplo, falando em aflições, né, tem um monte de aflição que a gente né, planta e depois colhe, né? Então, tem muitas das angústias que a gente, enfim, pela maneira de viver, distanciado da palavra de Deus, depois vem consequências, né? Algumas vezes até dá para dizer, assim, que as consequências, né, são coisas que Deus permite, às vezes até impõe, né? Lutero chamava isso de obra alheia dele, né? Exatamente para mostrar, né, que essas coisas não levam a nada, né, só traz sofrimento, para que chegasse a obra própria, né, de em Cristo nos trazer de volta, nos perdoar e nos chamar para si, né? E aí a própria vida de oração, né? O Lutero que diz assim, tem duas maneiras de a gente rezar o Pai Nosso, né? Da frente para trás, como Jesus ensinou, e de trás para frente, né? Como a gente muitas vezes gosta de fazer, né? Então, da frente para trás é assim, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, né? A de trás para frente me livra do mal, né? É isso que eu quero, Deus, né? Então, vê se me livra. E, na verdade, muitas vezes a gente, de trás para frente, não se importa com a vontade de Deus, nem com nada, só quer se livrar daquele mal, né? Então, é bom a gente rezar o Pai Nosso da frente para trás, né? Como Jesus ensinou. E aí vai acontecer o seguinte, que Deus é glorificado também na tribulação, e muitas vezes só ali a gente agradece a Deus, é quando perdeu aquilo que parecia uma coisa absolutamente normal, né? E então Deus é louvado, né, nesse momento, e ainda vai acontecer, né, que segundo a sua vontade Ele nos livra dos males. O pior de todos os males em Cristo Ele resolveu. E tem outros que Ele nos livra carinhosamente, muitas vezes, de aflições e doenças. Eu completo sempre 2 aniversários, né? Eu tenho 21 anos, né? Então, de acordo com a situação médica, né, eu sempre agradeço muito a Deus de uma infecção assim, muito séria de coluna, né? Perdi 2 discos, né? Dei 9 meses com um colete aqui, né? E diariamente eu tenho que agradecer porque Deus me permitiu continuar andando e ainda sem dor de coluna, uma dádiva ainda mais que especial. Então, são 3 aniversários, pastor. Aniversário, batismo e esse da sua coluna aí também. Não, mas é interessante, né? E aí também a gente pode trazer vários. Você falou sobre Deus ser glorificado, né? E louvado em meio às tribulações. Eu me lembrei, nós temos vários exemplos bíblicos também que podem nos ajudar, né? Aí você que está nos acompanhando aí a nossa live, está passando por um momento aí de aflição, de dor, de enfermidade, né? Enfim, de luto, passamos aí finados também, né, pastor? O senhor comentou também sobre recentemente ter perdido a sua esposa. Então, o que a gente pode trazer, né, se inspirar também com exemplos bíblicos de pessoas que, em meio a dores, aflições, também tiveram coragem e perseverança. Pois é, eu posso ilustrar com uma conversinha. Uma vez eu fui chamado para participar de uma cerimônia ecumênica no aniversário do Pronto-Socorro Municipal aqui de Porto Alegre, né? O Pronto-Socorro Municipal assim, é um hospital assim, muito querido por todo mundo, né? Porque o pessoal que chega lá, ninguém pergunta se tem dinheiro, a cor, raça, assim por diante, e tenta dar os primeiros socorros, né? Aí eu inventei de, no culto, naquela cerimônia, perguntar assim,
Se eu, como pastor, viesse aqui no pronto-socorro e viesse falar sobre o céu, seria uma notícia boa ou ruim? Né? Aí o pessoal começou a rir, né? As autoridades começaram a rir. Né? E ir para um pronto-socorro, ir lá na enfermaria e falar sobre o céu, né? O que pode ser isso, né? O pessoal está todo arrebentado, né? Mas aí eu desenvolvi um pouquinho e verifiquei o seguinte, olha, o céu para quem tem dor, qual é o céu, né? Tá aliviado da dor, né? O céu para quem está numa enfermaria, né? No meio de um monte de pessoas, né? É ir para um leito, né? mais reservado. O céu para quem está num leito mais reservado, né? É poder ganhar alta e ir para casa, né? Então tem vários céus assim bem próximos, né? Mas aí nós chegamos lá naquele outro ponto. Um dia, né, vai acontecer aquilo que Jesus disse para Marta, quando Marta queria que Jesus tomasse o lado dela naquela montoeira de tarefas que ela tinha, né? Jesus disse assim, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, né? Então um dia todas as coisas, todos os nossos céus aqui no mundo vão ser tirados, né? Então se a gente não tiver Cristo, não tiver a palavra, né, acabou o céu. E aí tu vai estar sem Deus e sem as coisas que Ele criou para a gente viver bem, né? Mas com a palavra isso não vai ser tirado. Então nesse momento adiante, quando a gente olha sempre com esperança, né, no momento mais crucial, único da vida, que a gente não reparte depois com os outros, né, ali está Cristo conosco, né, nos segurando, né, pela mão, nos levando, nos fazendo essa travessia de estar com Ele. Então esse é um aspecto importante nesse sentido de vida de esperança. Então, quando ele diz aí no texto, eu venci o mundo, né? É isso. Né? Ele venceu todos os inimigos e um trecho lá diz assim, o último inimigo a ser derrotado totalmente é a morte. Né? Então, quando isso acontecer, ele vai dizer, onde está a morte, o teu poder de ferir? Olha, e a morte tem poder grande de ferir. Também na questão do luto, né? Onde está a morte? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então é isso. Né? E aí ele diz assim, tenham coragem. Né? Vocês sabem que eu não sou lá um cara bom no grego, né? Mas eu dei uma conferida, né? Qual era a palavra que tem lá no grego para coragem? É tarzel. Né? Palavrinha, tarzel, verbo, né? Tarzel. Como eu me lembro da primeira matinê que eu fui Tarzan nas selvas. Aí eu não tenho nenhuma conferência para ver se é verdade, mas eu estou achando que ele ganhou o nome, né, esse herói. Eu pensei a mesma coisa, eu não quis comentar, mas eu pensei a mesma coisa. Ganhou o nome dessa palavrinha Tarzel. Da coragem. Coragem. E aí eu dei uma olhadinha no YouTube, assim, para conferir, né? Tinha um curso do grito do Tarzan. Né? Se quiser olhar no YouTube, pode dar uma olhada, já tem muita gente lá que é campeão no curso. Bom, quando o Tarzan dava aquele grito na floresta, os inimigos se arrepiavam e fugiam, né? E aqueles que se sentiam protegidos, né, por esse herói, lá vinham correndo lá, né? Então só para ilustrar assim, quando Jesus diz assim, ó, tenha coragem, né? É esse grito que ele dá. Né? Isso, nesse nosso mundo complicado, é uma palavra boa, né? Com certeza, com certeza. E é bem interessante, né? A gente vê, assim, toda a coragem que Jesus teve, né? Em meio a todo o sofrimento. Porque acho que isso é importante a gente... E eu gosto de trazer esses exemplos bíblicos justamente por isso, pastor, assim, ó, porque nós, como seres humanos, pecadores, a gente tem essa questão muito individualista também, às vezes até egoísta, né? De pensar assim, não... Claro que a gente não tem como mensurar, né, as dores, porque é a pessoa que está sentindo, né? Eu vou sentir que a minha dor é maior que a sua dor, porque é eu que estou sentindo ela. Mas eu acho que é interessante a gente ver, assim, que, tipo, a tua dor não é a única desse mundo, né? A tua aflição não é a única nesse mundo, né? E por mais que a gente possa buscar essa coragem, essa inspiração toda na palavra de Deus, nos exemplos bíblicos, tem que partir de nós também, né? A gente precisa dar o passo para que Deus vá nos conduzindo também, né? Pois é, aí a palavrinha, no mundo vocês passam por aflições, tem esse sentido, né? Por exemplo, tu vais vencer uma dificuldade, né? Mas vai ter outra na fila esperando, né? Uhum. E até Lutero escreve uma palavra bem interessante nesse sentido, né? De que é mais ou menos assim, o povo passou, né, passou naquele sufoco lá quando saiu do Egito, né, pelo mar, no mar se abriu, eles estavam
livres de Faraó e de seu exército, mas entraram num deserto, né? Então a nossa vida é mais ou menos essa aí no mundo, né? Então, claro, né, no momento de aflição, Jesus convida, né? Por isso ele falou, ele convida a sua palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Quando ele diz, no mundo vocês passam por aflição, né? É uma palavra onde ele não só diz isso, né? No fato de ele falar, ele mostra o que ele fez. E quando ele diz, né, eu venci o mundo, ele está dizendo que ele está conosco, né, exatamente para estar conosco nessas situações de dificuldades, né? Então, a gente tem aquilo que Lutero colocou, né, a teologia da cruz, né? Na própria cruz de Cristo, a gente consegue verificar as nossas cruzes, né? Nesse ponto. É verdade. Mas a cruz ficou vazia, né? Ele venceu, né, por nós, né? Com certeza. E eu acho que o senhor falou aí sobre sermos sal e luz, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade que nós temos, né? Nessa relação, fazendo um pouquinho essa relação, né, do mundo cristão e o mundo terreno, né? Sermos sal e luz, né? Porque eu acho que, claro que tem toda a bagagem, né? Acho que, de certa forma, podemos até dizer a responsabilidade, acho que seria a palavra, de testemunharmos a nossa fé e mostrarmos com práticas cristãs, né? Nesse mundo, em meio às aflições, existe, né? Esse peso, digamos assim, dessa responsabilidade, mas é a forma que a gente tem de mostrar, de sermos exatamente como Jesus nos ensinou, né? Sermos sal e luz nesse mundo. Bom, e para sermos sal e luz nesse mundo, a gente também não pode viver assim dobrado nas nossas aflições, né? Sendo um espelho, né, só de sofrimento, de angústia, assim por diante. Aí, pena que eu não tenha anotado aqui, mas eu li esses dias um comentário de Lutero sobre esses sermões, né, ali nos livros. Aí ele disse assim, ó, se você, mais ou menos nesse sentido, né, você pode ter certeza, se você tem aflição, tem angústia, tem dificuldades, isso não vem de Jesus, diz ele, né? Isso vem do mundo, porque Jesus veio exatamente, né, para fazer o diferente, de dar paz, perdão, alegria e coragem, né? E é nesse sentido que ele então nos estimula, né, a ser luz para o mundo, né, e sal para a terra, né? Se luz ilumina, né, se a luz é a primeira coisa que a gente faz quando está com medo, né? Porque me disseram assim que lar é um lugar para onde a criança vai quando está escuro, né? Então, nós também, né, na escuridão, né, uma iluminação sempre nos favorece mais. Então, a luz não só ilumina, né, mas também nos tira o medo. E o sol tem essa coisa de temperar, né? Temperar, de dar sabor à vida, né? E não só isso, né? Tem fins até terapêuticos, de modificar coisas muito complicadas para serem melhores, né? O sal tem várias funções, e o cristão, nesse mundo de aflição, né? Nesse mundo onde a gente passa por aflição, nós somos desafiados, né, a caminhar com Cristo e sermos Cristo para outros. E as duas imagens boas que ele usa é essa, de sal e de luz, né? Sem dúvida. Né? Com certeza. E os desafios, pastor? O que a gente poderia falar sobre os desafios, né? A gente falou aí das oportunidades de sermos sal e luz nesse mundo de aflição, mas o que a gente pode falar, né, sobre justamente nessa relação do cristão inserido nesse mundo? A gente comentou antes sobre a questão das redes sociais, né, das fake news, da gente cuidar de o que vai compartilhar, de procurar a verdade, né? A gente sabe que tem muitas orientações bíblicas do próprio Jesus, né, que nos ensinou. Me lembrei de uma questão, né, voltando ali para a questão do mundo interior, que eu ia comentar e acabei esquecendo, é sobre um ensinamento de Jesus, né, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, acho que isso também nos ajuda a também vencer, né, a ter coragem em meio às aflições. É do tipo assim, por mais fragilizado que a gente esteja, a gente lembrar que a gente precisa cuidar primeiro de si, né, para depois poder estar cuidando dos outros e ajudando os outros, né? Eu me lembrei, o senhor trouxe aí tantos exemplos, né? No avião é assim, né? Quando a aeromoça lá passa as instruções e tudo mais, né? Se cair as máscaras, primeiro coloque na criança, né? Na pessoa que está ao lado, e aí depois coloque em si, porque tu não tem como ajudar as outras pessoas se você não tiver também bem, né?
Sem dúvida não. Já que falou de avião, né, tem duas historinhas. Um dia eu visitei uma pessoa muito desligada da igreja, né? Por coincidência, encontrei ela no hospital, ela estava num momento mais complicado, ficou emocionada e ela disse assim, quando o avião está caindo, ninguém é ateu. Né? Aí eu até lhe perguntei, o senhor acha que o avião está caindo? Né? Deu uma conversa bem boa, né, nesse sentido. A outra historinha, né, a historinha é quando o avião não está caindo. Né? Então contaram que uma pessoa disse assim, eu nunca vou andar de avião. Mas uma dificuldade da vida, né, o fez, né, precisar fazer uma viagem mais rápida de avião. Então ele foi e voltou, né, e quando voltou, seus familiares se encontraram e quiseram dar uma risada dele, como é que foi? Ele disse, não, até que não foi pior a minha experiência aí, né. E aí ele, depois de um certo silêncio, ele disse assim, mas também não deixei nunca, né, o meu peso todo no banco. Bom, em relação às coisas do mundo, né, às vezes a gente quer fazer com Deus essa coisa aqui, né? De vez em quando a gente tem que soltar o peso todo nas costas dele, nesse mundo de aflição, né? Então esse é um ponto. Aí eu queria dizer exatamente a tua pergunta, sabe que na história do cristianismo houve um momento em que as pessoas disseram assim, olha, o jeito de a gente vencer é se isolar do mundo. Então se criaram conventos, né? E o grande ponto das igrejas foram os grandes conventos. As pessoas estavam isoladas do mundo, tinham o seu mundo fechado ali viviam. Né? Foi Lutero que bagunçou muito isso. Né? Até porque não tem como, né? Não só saindo dos conventos, mas até achando a esposa dele, uma que também morava lá no convento, né? no outro convento. Né? Aí eu queria dizer que o Evangelho de João, logo adiante, no capítulo 17, tem uma palavrinha fundamental aqui. Por exemplo, Jesus, hoje, né? Ele continua intercedendo por nós. Né? João, lá numa carta, ele diz assim, ó, essas coisas eu escrevo para vocês não pecar. Mas se vocês pecarem, vocês sabem que tem um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação dele, é a favor de todos nós. Né? Só que no Evangelho, no capítulo 17, João registra a oração de Jesus. E aí, literalmente, a oração de Jesus é assim, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Essa oração Jesus continua fazendo nessa nossa luta. Então nós estamos exatamente no mundo, né? Mas é muito consolador saber que tem alguém que intercede por nós nessa caminhada aí. Com certeza, com certeza. É o combustível, como a gente falou aí, é o que vai nos ajudar, nos encorajar em meio às aflições, né, pastor? Muito bom o nosso papo, pessoal também participando aí com a gente, né, nos nossos comentários, a gente agradece o carinho aí da nossa audiência. A gente vai chegando aí ao final do programa, pastor, mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente, né, por falar sobre esse tema tão importante e necessário, né, nesse momento aí para nossas vidas. E para a gente finalizar, né, eu queria que o senhor deixasse, transmitisse uma palavra de consolo e ânimo para quem hoje está nos ouvindo aí, né, ou quem não está nos ouvindo e sabe de alguém que precisa ouvir essas palavras aí do que a gente está falando aqui no programa de hoje, que precisa de coragem. Bom, né? Eu agradeço muito aí a oportunidade desse bate-papo, né? A Luana é Lemke, eu sou Lemke, né? A gente já tentou descobrir, né, qual é o tamanho do parentesco, mas a gente se acha parente bem antes de Adão, né? É verdade. Não tem perigo nenhum. Mas falando sério, né, eu queria dizer assim que cada um de nós tem a sua tribulação, a sua aflição, a sua dificuldade, né? O seu luto, né? A luta é uma dor bem complicada, né? Mas a gente tem esse Salvador Jesus, né, que justamente veio vencer por nós, né? E ele diz aqui no texto uma palavra muito importante. Eu li de alguém, né? Não fui eu que pensei isso, né? Mas eu resolvi copiar, né? Jesus não diz assim, ó, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Ele não diz assim, eu venci o mundo, vamos em frente, né, que não tem problema, vocês vão ser vitoriosos nesse sentido. Né? Mas ele diz, né, no mundo vocês passam por aflição, eu venci o mundo, tenham coragem. E eu acho que é isso. Né?
tenho coragem. Tarzel. Tarzel, boa essa, gostei. Obrigada, pastor, mais uma vez, por estar aí com a gente, né? O pastor comentou aí dos links. A gente estava brincando antes de entrar no ar, né? Que hoje o pastor Arno não pôde estar conosco aqui no programa, mas a gente estava brincando que era um programa especial só dos links. Mas na semana que vem o pastor Arno vai estar aí com a gente. Mais uma vez, obrigada, pastor, e até uma próxima. Até uma próxima, e Deus abençoe todos vocês aí. A gente agradece o carinho da nossa audiência também, participando aí com a gente. Fica a dica, né? Compartilhe esse programa para que possa auxiliar aí também mais pessoas. E também fica gravado, né? Fica disponível aí. E a gente deseja um abençoado final de semana. Segunda-feira tem mais programa Revista CPT Kids comigo, com a Cíntia e com a Elisa. Até lá. Tchau, tchau.